Olá, irmãos em Cristo, vamos ouvir a palavra de Deus para este dia. Vamos ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Após a leitura do Evangelho, farei uma breve reflexão da palavra de Deus para que possamos compreender um pouco mais também aí sobre a leitura para este dia e também a mensagem que ela nos traz para nós hoje. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando viram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Esta é a palavra da salvação. Bem, no Evangelho nós vimos aqui o que chamamos de transfiguração de Jesus, né? Lá no Monte Tabor. Então Jesus subiu a montanha, escolheu ali 3 dos seus 12 apóstolos, ele levou 3 consigo, né? Então foi algo ainda mais em especial para alguns, né? Ou seja, ele não apresentou toda a visão, né? Toda aquela manifestação divina para nem mesmo os seus 12 apóstolos. Ele levou um grupo mais seleto ainda, tendo ali Pedro, né, como constituído também um dos líderes, né, dos apóstolos, Tiago e João, os irmãos. E assim ele vai fazer essa transfiguração. A transfiguração ela consiste em Jesus também ali apresentar-se para os seus apóstolos também com uma outra visão além da humana. Então Jesus também ali na sua transfiguração ele se apresenta de uma forma celestial. Digamos que ali brevemente o seu corpo também espiritual, né? Então Jesus, além da sua presença física, que eles já estavam acostumados a andar com Jesus. Então a transfiguração ela foi um grande intento, uma fortaleza imensa para esses apóstolos, porque eles puderam ver uma visão ali sobre-humana. Então, de tudo que eles estavam acostumados, eles puderam ter uma experiência, digamos que anormal. Então, algo que eles nunca tinham experimentado. Então, alguém se transfigurar, repare que é citado, né, a presença de pessoas até que já como Moisés, Elias, conversando com Jesus. Então eles, claro, Moisés, profeta Elias, o patriarca ali Moisés, o profeta Elias, falecidos há muito tempo, né? Então imagina aí, há centenas de anos atrás, eles eram já falecidos, né? E eles, os apóstolos experimentam essa visão ali, esse momento de Jesus conversando com Moisés e Elias. E aí Pedro vai achar aquilo tão bom, aquele êxtase também de Pedro, que ele vai oferecer a construir 3 tendas, né? Que era uma para ti, para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Então é como dizer, ó, isso aqui é bom, vamos permanecer mais. Então eles se oferecem a fazer isso. Mas o sentido aqui é Jesus mostrar para esses 3 apóstolos
também, digamos que já um pouco do seu reino. Então Jesus traz isso. Apesar de que ele sempre nas suas caminhadas, nas suas missões, né, Jesus sempre se apresentava ali como humano, né? Andava, ensinava entre eles, mas nesse momento Jesus apresenta-se também celestial. Então ele vai trazer ali na transfiguração essa saída, digamos, do que é o físico, do corpo físico para o plano espiritual. E assim, digamos que é como se o céu descesse à terra, né? Então Jesus encontra ali Moisés e Elias. Também a gente pode compreender outro sentido. Por exemplo, aqui nós vamos ter esse relato, né, de também esse contato com os mortos. Pode se entender também dessa forma. Então, pode-se dizer, mas os santos, por que você faz uma oração a algum santo, né, à Igreja Católica, sendo que ele é falecido? Ele vai ressuscitar no último dia. Então aqui também já temos um pouco dessa resposta. Repare que aqui Jesus conversa com dois que estavam mortos, Moisés e Elias. Então há esse encontro no outro plano. Então vai também nos dar aí um outro sentido também para essa questão aí da ressurreição, né? Então da oração aos santos, de pedir a intercessão daqueles, né? Então Pedro vai querer se aproximar deles também, né? De Moisés, de Elias, no sentido de que é bom ficarmos aqui com ele, né? Então com eles, né? Então eles já haviam falecido, Moisés e Elias, mas Jesus ali, Deus manifesta a sua presença, né, diante dos apóstolos, porque Jesus já, claro, Jesus sendo também Deus, não dependia disso, mas aqueles três precisavam, aqueles três homens fracos também precisavam dessa manifestação. Então, essa apresentação, essa manifestação de Cristo lá a esses três, ela é muito especial. Vai nos trazer aqui diferentes elementos, né? Então, para eles, naquela época, para os três, foi uma consolidação daquilo que Cristo pregava, né? Quando falava sempre do seu Pai. Então, é uma consolidação do que do que Cristo falava, né? Como seria o reino. Então, aqui há uma consolidação. Apesar disso, esses apóstolos, assim como os outros, ainda mais esses três, que eles tiveram essa experiência espiritual com Cristo. Mesmo assim, eles ainda vão fracassar também. Então a gente pode tirar também outras experiências dessa palavra de Deus para esse dia, quando, por exemplo, Pedro, mesmo tendo visto tudo isso, a apresentação ali, digamos que celestial, com a voz de Deus, né, falando ali que este é o meu filho amado. Então imagine aí quão grande foi esse momento. Mas mesmo assim, a fraqueza humana ainda persiste. Repare que tempos depois, quando Cristo é preso, Pedro vai negar que andava com ele. E Jesus falou: Pedro, tu me amas? Ele disse que amava, né? E Jesus disse: tu me negarás. Pedro disse que não, né? Mesmo que todos fizessem isso, mas que ele estaria junto. Mas Pedro, na hora, quando ele viu ali o perigo, Pedro negou. Então nós também, repare aí a nossa fraqueza do nosso corpo, o quanto nós somos frágeis. Portanto, você precisa também do alimento espiritual. Não é suficiente somente você cuidar da sua saúde física. Você tem que cuidar também do espiritual. Repare que Pedro, quando teve ali a imaginação de que poderia ser preso se falasse que era um dos que seguia Jesus, Pedro vai recuar. Então, com medo, né? Com medo da morte, com medo de ser preso. Mas Cristo venceu a morte. Cristo venceu, passou por todas essas etapas, né, de sofrimento, né, de ser preso, chicoteado, de ser pregado numa cruz. Cristo venceu tudo isso por nós. Portanto, nós temos uma grande conquista de podermos dizer que somos cristãos, porque Cristo superou tudo por nós. E assim, Cristo manifestando ali nos seus apóstolos, nós ainda vamos perceber esses mesmos ainda fracassando um pouco depois. Se tivesse fracassado antes, poderia ser até dizer, não, talvez eles ainda não estavam, digamos, plenamente convictos, né, de que Cristo era o Messias. Mas eles viram a manifestação. Esses três viram a manifestação. Mesmo assim, Pedro ainda vai fracassar um pouco no final, quando ele vai negar que andava com Jesus
ali no momento em que Jesus estava preso